9 clichês sobre os franceses, verdadeiros ou falsos? Será que você se enganou sobre a gente? A gente do Brasil, até de outros países também, a gente tem uma imagem bem clara de como são os franceses. Eles são grosseiros, são fedorentos porque não tomam banho, adoram comer queijos e pães todos os dias e bebem muito vinho também, mas são super estilosos e sabem lutar pelos seus direitos. Mas será que esses clichês são verdade ou será que a gente se enganou sobre os franceses? É isso que a gente vai ver agora. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo poder te dar sobre a língua e cultura francesas e você está no seu canal do francês da vida real e da cultura francesa. Então, se você é novo, se você ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá com o primeiríssimo clichê. Os franceses são arrogantes, os franceses são rudes. É verdade que vocês pensam Grosseiros. isso? Grosseiros. É verdade, é verdade. Na verdade, essa impressão acho que vem de diferentes lugares, né? De diferentes experiências. Por exemplo, e eu acho que essa é a impressão principal que pode causar, é quando um turista vem à França e fala inglês. E aí o francês ou não responde, ou responde de um jeito que a pessoa não estava esperando. Só que é uma coisa que você precisa saber, e é por isso que o nosso trabalho também aqui é ensinar o francês da vida real, é porque nem todos os franceses falam inglês. Aliás, muitos dos que falam inglês falam inglês extremamente rudimentar, e por isso não se sentem prontos para ter essa troca e falar em inglês. Inclusive, também alguns também não gostam que cheguem falando inglês direto, sem nem, né? E tem outra coisa também, que o primeiro contato do turista, geralmente, é em Paris. Em Paris, o que é? É uma capital, é uma cidade muito movimentada. Tem muitos... Todo mundo tem pressa para o trabalho. É o trabalho. Então, a gente não está com tempo para a gente parar, explicar cadê o Museu do Louvre, ainda menos em inglês que você tem que pensar. Então, é verdade que esse lado um pouco rude tem a ver com essa coisa de eu não quero falar inglês. Eu não quero falar inglês e eu não quero falar inglês agora, porque eu estou apressada para ir para o trabalho. Eu acho que também tem muito isso, né, também. Então, isso seria a primeira experiência que faz pensar que somos arrogantes ou rudes. Tem uma outra coisa que você, brasileiro, tem que saber, é que temos também uma cultura diferente no jeito de ser, de ser menos como acolhedores, menos tátil, né? tátil. Então, a gente é mais tipo formal, ok? Primeiro, formal. Da forma de falar, se você vê nossos vídeos aqui sobre o francês da vida real, a gente fala muito sobre isso, que os franceses são formais, precisa falar o vous, chamar de vós, né, o senhor, a senhora, se você não tem intimidade. Então, isso já traz um distanciamento maior que pode causar estranhamento para a gente. E tem também uma outra diferença também nos gestos, né? O brasileiro gosta de... Até o italiano também, né? O francês um pouco mais, vamos falar um pouco mais... discreto, né? Um pouco mais tranquilo, vamos falar assim. Né? Então, eu acho que existe um descompasso, né, cultural, né? Uma diferença cultural, até um choque cultural, que faz a gente pensar que os franceses são rudes e que, ao contrário, que eu já ouvi isso dos franceses, achar que os brasileiros são muito invasivos, que você invade o espaço do outro, porque os franceses têm essa noção de ter o seu espaço, de ter o seu lugar, e que para você chegar perto existe todo um processo, enquanto que a gente toca no outro, fala, às vezes fala da nossa vida íntima, na fila do pão, e aqui na França eles são mais discretos, são mais reservados. Então existe esse choque cultural. Obviamente, falamos de generalidade sobre a França, tem algumas especificidades em algumas regiões, por exemplo, o norte mais acolhedor, o sul as pessoas falam mais alto, faz mais gestos, estou falando em geral, ok? Mas, em geral, os franceses têm uma forma mais também direta e até crítica de falar, né? Sem que seja necessariamente um problema aqui na França. Por exemplo, Roberta uma vez foi chocada porque a gente estava numa sala comum do... Eu morava num prédio estudantil e lá tinha algumas áreas comuns. E lá tinha tipo uma sala de televisão com um espaço de leitura e sofás para você ficar lá relaxando, tomando um café e conversando com outras pessoas. Tinha essa sala comum. E eu e a Emília, a gente sentou lá para ficar conversando. A gente estava conversando, eu tinha voltado de viagem, fazia tempo que a gente não se via, a gente estava lá batendo um papo. E aí chegou uma pessoa, né? E perguntou pra gente, será que incomoda você se eu ligar a televisão? Eu falei, eu gostaria que não.
Pronto. E Roberta fez, ah, meu Deus. Meu Deus, que grosseiro. Que Ele disse grosseiro. para a pessoa que não é para ela ligar a televisão. Mas eu vejo um jeito, então fico mais tranquilo. Não, eu prefiro aqui não. Mas quando você para pensar, ela perguntou se incomoda. Qual é o problema a pessoa responder de forma sincera? Uhum. E não simplesmente responder de uma forma só para agradar o outro. Então, e outro oposto também, que eu já falei sobre um choque cultural entre a França e o Brasil, é a desculpa qualquer coisa que vocês falam no Brasil. Aqui a gente não se desculpa para qualquer coisa de jeito nenhum. Até o contrário, né? E que na verdade é isso. Se você acha que não fez nada para incomodar, porque você está se desculpando, né? É verdade que tipo você pensando racionalmente não faz muito sentido e que é diametralmente oposto à forma de se comunicar dos franceses, né? Ou seja, vamos responder, os franceses são arrogantes, eles são orgulhosos, e são com certeza orgulhosos. E são diretos. E são formais. Eu não diria arrogante, eu acho que isso realmente é um choque cultural e uma impressão que a gente tem por essa diferença gritante entre nossas culturas, né? Exatamente. Então, verdade, acho que não. Eu acho que não. E você? Eu acho que não também. Agora, conhecendo os franceses, eu acho que não. Eu acho que se trata mais realmente de uma diferença cultural da forma de se comunicar. Segundo clichê, vamos lá. Os franceses comem croissant e baguete todos os dias. Será que isso é verdade? Será? Vamos ver um vídeo rapidamente sobre um francês que eu encontrei, que você encontrou na rua, na verdade. Eu encontrei. Francês. 7 baguetes. É comum os franceses andarem com a baguete assim embaixo do sovaco? Sim, mas tantas assim não. É raro. Quantas, geralmente? Uma. E não tem o cheiro do sovaco, não. Isso é mentira. Tem um papelzinho Papel protegendo. para proteger. Então, baguete, sim, faz parte, sim, do nosso cotidiano. Essa pode ser até verdade, principalmente a baguete. Vou falar do croissant depois. A gente come baguete basicamente em todas as refeições. No café da manhã, com geleia, com pasta de chocolate, com queijo até, né? Uhum. Então, no café da manhã, durante um almoço, geralmente como um acompanhamento. Ou sanduíche, muito comum. Sanduíche, por exemplo, você não vai em restaurante, pode ter uma cesta de pão só para acompanhar o almoço. No jantar, muito também, e até no lanche da tarde, mais uma vez, com geleia, enfim. Então, vai acompanhar o dia do francês a baguete. Sim, baguete abaixo do sovaco é verdade, mas não fede o sovaco, porque a gente vai proteger com um papel. Vai ter gente que vai colocar embaixo do sovaco, outras que vão levar na mão, outras que vão colocar dentro da mochila. Você pode ver a mochila com a baguete saindo assim. Exatamente. Então, é algo que realmente faz parte do cotidiano. Agora, claro, Emily está falando que a baguete faz parte de várias refeições. Isso significa que a maior parte dos franceses comem baguete em todas as refeições ou todos os dias? Não. Não obrigatoriamente. É algo que é comum. É como dizer, por exemplo, no Nordeste do Brasil, ou, por exemplo, em Recife, come-se tapioca todos os dias. Tem gente que come, tem gente que não come. Não é uma coisa obrigatória, mas faz parte da cultura. Se vamos generalizar um pouquinho, o pão, sim, é todos os dias, né? Pode ser na forma de uma baguete, ou outro tipo de pão com cereais. Pode ser uma brioche, pode ser uma brioche, pode ser, enfim. Ou pode ser também viennoiserie, como croissant. Como, por exemplo, um croissant viennoiserie é um croissant, você sabe o que é? Croissant é uma viennoiserie, mas não existe apenas o croissant, existe outro tipo de viennoiserie que a gente chama, que é essa massa folhada, com pingos de chocolate dentro, que se chama le pain au chocolat, ou chocolatine. Vou escrever aqui para você. Então, isso é outra viennoiserie que a gente gosta de comer. Pain au chocolat, ou chocolatine. Tem uma briga aqui na França, porque em algumas regiões a gente chama pain au chocolat, em outras regiões chocolatine. Então, cuidado se você pedir na padaria um pain au chocolat, ela vai te olhar assim, uma chocolatine, você quer dizer? Sim, uma chocolatine. Ou o contrário, a depender da região. Então, pode ser que o francês coma pão, baguete, pode ser que ele coma pão au chocolat, pode ser que ele coma um croissant ou qualquer outra viennoiserie, ou talvez ele coma leite com cereal. Ou talvez ele coma frutas, simplesmente. Claro que isso depende muito dos franceses, mas você vai observar que os pães fazem realmente parte da cultura alimentar francesa. Sim, e acho que tem muitas padarias na França. Talvez seja o recorde mundial, não sei. Mas essa posso falar que é verdade. Esse clichê é verdade. A gente come muito pão, baguete, croissant, enfim. Esse posso concordar. Vamos lá. Terceiro clichê sobre os franceses. Eles são viciados em queijos e vinhos. Continuando sobre gastronomia culinária francesa. Isso
eu tenho dificuldade de negar também, porque a França é um dos países maior produtor de queijo e de vinho no mundo. Temos uma variedade surreal de queijos em todas as regiões. Existe o próprio queijo da região, vinho, quase a mesma coisa. Inclusive, Então, a gente pode ver que, inclusive, é um ponto de turismo. Eu mesmo, quando eu fui a primeira vez para a França e para o supermercado, era um ponto de turismo, também. fazia parte também do turismo, porque você vai ver aquela variedade enorme de queijo e a variedade enorme de vinhos diferentes, porque também faz parte da cultura gastronômica francesa. E nas regiões mais conhecidas, por exemplo, em Bordeaux, perto de Côte du Rhône, você vai entrar no supermercado e você vai ficar em choque da quantidade, da variedade dos vinhos e do tamanho que toma no supermercado. Então, isso sim é verdade. E até uma coisa bem legal para um brasileiro que vem na França é que o preço é mais acessível, né? Você pode ter um produção local, né? Produção local a partir de 5, 6 euros. Já um vinho bom, estou falando, e também queijos de uma variedade surreal. Claro que tem alguns franceses que vão preferir tomar cerveja ou que vão preferir tomar coquetel. Claro que você vai ter essas opções também quando você for a bares e restaurantes. Mas a verdade é que os vinhos fazem bastante parte dos rituais, né? Inclusive das ocasiões especiais. Eu acho difícil você ir para um bar que não tenha pelo menos uma opção de vinho. Né? E até o queijo faz parte também do menu. Geralmente você vai ter várias etapas. O aperitivo, o famoso apéro francês, a entrada, vai ter o prato principal. E antes da sobremesa, porque a gente vai ter mais uma etapa que é o queijo. Isso faz parte do ritual gastronômico francês. E depois a sobremesa. E claro, com os vinhos que vão acompanhar cada um dos alimentos. Geralmente vão ser vinhos diferentes. Se for realmente uma alimentação completa, assim, né? Com todas essas etapas, que geralmente são em ocasiões especiais, vai ter que ter um vinho que combine com cada uma dessas etapas. Eu não estou falando disso, vinho tinto, branco, o rosé. Uma carne vai com um vinho tinto típico. Vamos lá. Específico. E eu poderia até acrescentar uma coisa. Os franceses são viciados em embutido, a charcuterie. Ok? Embutidos aqui faz parte também do consumo dos franceses, principalmente no aperitivo, no apéro. Vou escrever aqui para você como se escreve charcuterie, porque aqui no canal também do francês, né? Sobre cultura francesa, sobretudo sobre o francês, charcuterie, embutidos em francês, por exemplo, saucisson, se você quer comprar no supermercado, saucisson. Voilà, para ser bem completo. Então, mais uma vez, é verdade. Esse clichê é verdadeiro. Outro clichê que esse eu não gosto, esse é bem feio. Os franceses fumam bastante. Realmente, a primeira vez que eu vim aqui para a França, na Europa em geral, né? Mas na França eu acho que isso ficou mais visível para mim. Eu sempre tinha a impressão de que os franceses eram as caiporas. Fumavam demais o tempo todo canto que você vai, os franceses fumam. Primeira coisa, é permitido fumar nos bares somente na parte externa. Na parte interna é proibido aqui na França, diferente na Bélgica que você pode. Ou na Alemanha também eu fui. Então, na França é proibido fumar dentro. Então, e na rua, nos parques públicos, tudo isso é permitido fumar. Então já começa essa diferença cultural, porque no Brasil é permitido fumar nos bares, ponto, mesmo que seja na parte externa. Então, a gente não tem muito essa noção de quem fuma ou quem não fuma quando você está num bar ou num restaurante na parte externa, porque é proibido fumar. Enquanto que aqui na França, você vem direto com esse choque de realidade que é permitido fumar na parte externa dos bares e restaurantes. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre cigarro, porque eu não fumo, por exemplo. Eu também não. Até eu sou asmático. Roberta também. Enfim, parêntese. Você pode ver franceses fumar aquele cigarro típico, ou pode ser também comprando separadamente o tabaco com a folha e o filtro. Então você pode ver pessoas enrolar o cigarro. Que na verdade eu achava que estavam enrolando outra coisa, que é uma coisa de fumar também, mas que é ilegal aqui na França. Pode ser. E no Brasil também. Pode ser, mas pode ser os dois, mas geralmente. E tabaco. Isso é tabaco. E tem também agora o uso dos cigarros eletrônicos. Então, que aumentou bastante, inclusive entre crianças e adolescentes. É uma coisa que está sendo bem combatida aqui na França atualmente. Exatamente. E aí a gente vai chegar aqui, qual vai ser a resposta no fim das contas? E a gente foi buscar estudos, estatísticas sobre isso. No Brasil, estima-se aproximadamente
que em porcentagem de pessoas fumantes que fumam todos os dias, nós temos 9% da população brasileira que fuma. Adultos, a gente está falando de adultos, né? Claro. 9%. E na França, nós temos quantos, Emília? 25% dos adultos, adultos okay, que Mais de declaram, 18 anos. que declaram fumar todos os dias e até 31% que fumam de vez em quando. Ou seja, é mais de 3 vezes o que você pode ver no Brasil. Então, a resposta, infelizmente para mim, vou ter que entrar num lobbying anti-tabaco e os franceses fumam bastante. Sim, até você poder... Comparado com os brasileiros, né? Comparado- Talvez se comparar com outros países europeus, fumem menos. Não sei se é um julgamento, mas de forma geral, sim, fumam bastante, né? Mas comparado, né, com o Comparado Brasil, com o fumam Brasil, muito, sim. muito mesmo. E também você pode ver nos filmes franceses, que é conhecido também por isso, você pode ver muitos, faz parte do clichê, porque você vê muitos nos filmes. Tem os seriados, os franceses fumando muito, né? Cada vez menos. E mais uma coisa que a gente precisa também pensar, né? Existe esse clichê também, porque a maior parte dos filmes e seriados retratam a vida de quem mora em Paris. E quem mora em Paris é a capital, primeiro que tem mais gente, e as pessoas são mais estressadas por conta do trabalho. Então, eu acho que quando você vê o percentual, eu não tenho certeza, mas eu acho, tenho a impressão de que o percentual de fumantes em Paris é maior do que em outras cidades. Da mesma forma que a gente, quando saiu de Recife e foi para São Paulo, a gente teve esse pequeno choque, porque a gente teve a impressão que em São Paulo as pessoas fumam mais do que em Recife. Então, eu acho que cidades mais estressantes dão mais espaço, talvez, para certos vícios que, em teoria, vão diminuir o estresse. Isso né? é achismo. A gente não viu no estudo, e também uma coisa que... É uma impressão do que a gente viu, né? impressão que eu não tenho pesquisei. também. Se você tiver interesse em pesquisar e colocar os dados aqui nos comentários, seria maravilhoso. Uma fonte. Vamos, então isso, infelizmente, sim, verdadeiro. Os franceses são estilosos, é verdade isso? Primeiro, o estilo depende do seu ponto de vista. Tem gente que vai achar uma pessoa estilosa e outra já não vai achar, porque não é justamente o seu estilo, não é o que você gosta. Mas a gente precisa saber que essa fama, eu acho que vem muito do universo da moda, né? Marcas grandes como Dior, Louis Vuitton e etc e tal, trazem essa imagem de estilo e elegância à la française para a gente. E mais uma vez, isso vem mais de Paris do que nas outras regiões. A gente vê a diferença bem gritante, né, entre quando a gente morava em Paris, as pessoas estavam, na minha opinião, mais elegantes do que aqui, por exemplo, em Rennes ou em outras regiões da França, por exemplo. Você vai ver as pessoas mais vestidas com roupas técnicas, por exemplo. Aqui chove muito, o pessoal vai botar uma roupa contra chuva. Eu não me considero estiloso, eu sou mais uma pessoa técnica, vamos falar que gosta de roupas técnicas, então eu não faço parte dessa fama, desse clichê. Eu também não. Desse chique francês. Mas, enfim, de forma geral, os franceses se vestem de forma simples, geralmente sem abusar das cores muito vivas, como no Brasil. Por exemplo, essa vez, com certeza dá para ver, mas agora que me abrasileirei um pouquinho, eu estou usando mais cores, mas dá para ver na rua que... não é o mais comum, né? Não é o comum. O que não significa que a pessoa não é estilosa, não, né? Porque tem muita gente que é estilosa e usa cores super gritantes e gosta de fazer um mix de cores. A gente não é expert em moda, não é expert em estilo, mas aqui são só algumas observações que a gente fez. Eu acho que, às vezes, também, o fato de você achar o francês estiloso é porque, talvez, o padrão de moda atual é um padrão de moda super europeu, então a gente vê como estiloso porque é o padrão atual da moda, é baseado na moda europeia, na moda francesa. E como faz mais frio, temos mais roupas também. Então, é mais simples ser mais elegante, com casaco, com chapéu, com não sei o quê. Enfim, e outra coisa, faz parte também das diferenças culturais, é que as mulheres francesas geralmente não se maquiam muito. Elas usam menos maquiagem, inclusive foi uma coisa, não usava bastante maquiagem, mas eu gostava de me maquiar quando eu morava em Recife, e eu perdi esse hábito, e hoje em dia eu prefiro a la française, que é usar menos maquiagem, botar só um batonzinho, ajeitar o cabelo e tudo mais. E eu acho que talvez isso também traga um quê de elegância, de você achar, elegância natural. Lembrando que eu acho que também a gente vê os franceses como elegantes e estilosos, porque o padrão de beleza também mundial atualmente é o padrão de beleza europeu magro. A gente não está entrando aqui no que é certo ou errado o padrão ser magro ou não. Inclusive que cada um precisa amar seu corpo do jeito que é e cada um precisa ser feliz como é. Mas eu acho que muito o que a gente acha de ser estiloso ou não
também é em relação ao padrão de moda e o padrão de beleza, que é muito europeu, muito francês. É marketing. Marketing, exatamente. Então, são estilosos, do ponto de vista, eu não sei falar, eu não acho... Eu acho os brasileiros muito estilosos também. Agora que eu gosto das cores, né? Eu gosto de me vestir das cores. Estampas diferentes. Hoje é o contrário dos outros dias, mas enfim, eu gostei também do jeito de se vestir no Brasil também. Então, tu aqui sempre que a gente vai no Brasil, a gente compra roupa também, porque é totalmente diferente, a gente gosta do estilo brasileiro também. Então, não sei responder. Também não. Next, próxima. Diga qual é a sua opinião sobre isso. Prochain clichê. Próximo clichê é os franceses não tomam banho. Será que é verdade? Será que somos sujos? Vamos começar com dados. A gente pesquisou e a gente viu que alguns estudos disseram que 73% dos franceses afirmam tomar banho todos os dias e que a média de banhos por semana da população francesa é entre 5 a 6 banhos. Então, digamos que o banho faz parte da rotina da maior parte da população, mas vai ser só um banho por dia. Raras são as pessoas que tomam mais do que 2 banhos por dia. No outro lado, a gente vê os brasileiros, que os brasileiros são o recorde mundial do número de banhos tomados por semana. Com uma média, a gente viu vários estudos diferentes. Então, eu peguei aqui os dados do menor e o maior. Uma média entre 8,5 a 20 banhos semanais. Eu acho que isso tem também a ver, obviamente, e cultural também, né? Não sei. Cultural, né? Eu acho que a gente vem da cultura indígena também, que tomava muito banho e tudo mais. O calor também, faz muito mais calor. Então, quando eu vou para Recife... Umidade. Quando eu vou para Recife, eu tomo 3 banhos por dia, ou 2 no mínimo. Isso é, tipo, uma realidade. E aqui, um por dia, ok? Então, os franceses não tomam banho. Eu acho que não. Eu acho que não posso concordar com esse clichê. Menos do que o brasileiro, sim. Isso é verdade. Agora... Todo mundo que eu conheço no meu meio toma banho todos os dias. Também. E tem hábitos de higiene, de tipo escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia. Acho que isso vem colocar desodorante, colocar Acho que isso deve vir da época da monarquia, com os reis, que era um momento da... Talvez. Não sei. E tem uma coisa também que eu vejo muitos brasileiros reclamarem, que é uma coisa que eu também reclamava quando eu pegava muito metrô, é de achar que o metrô fede. O metrô tem um cheiro desagradável. E que eu acho que isso diz muito mais sobre as roupas que estão sendo usadas pelos franceses do que o banho em si. Porque uma coisa que eu observei, por exemplo, é que as pessoas têm pouco o hábito de lavar com frequência os casacos. Então, principalmente durante o inverno, as pessoas vão usar aquele casaco durante 2, 3 invernos sem lavar. O que eu pessoalmente acho sujo, mas tem gente que faz, enfim. Cada um com a sua vida. E que isso fede, né? Cara, você usa 3 anos seguidos o mesmo casaco, o casaco fica fedendo, obviamente. Ou às vezes usar a mesma roupa, a mesma camiseta, por exemplo, no verão, que usou no dia anterior, porque estimou que não suou tanto assim. Só que a roupa não tá tão cheirosa, então vai feder, né? O suor em cima do suor vai acabar fedendo, por mais que você tome banho e use desodorante. Então, será porque por isso que os franceses inventaram ou democratizaram o perfume? Talvez, para esconder aquele... Não sei. Mas enfim. Enfim, isso que eu tô falando também é um achismo, tá? Em relação à roupa. Não tem pesquisa sobre isso, não. Eu acho que, vendo a pesquisa de que todos os franceses tomam banho, a maior parte dos franceses tomam banho todo dia, para mim, esse fedor que às vezes a gente sente é mais relacionado à roupa, talvez, que tá suja. Talvez. O que é que vocês acham sobre isso? Coloquem aqui a opinião. Nosso próximo clichê é: os franceses são rivais dos ingleses. Será que isso é verdade? Um pouco como os brasileiros são rivais dos argentinos. Será? Eu acredito e algumas pessoas acreditam que isso seja verdade em certos contextos. Isso desde a Idade Média. A França e a Inglaterra possuem conflitos, por exemplo, a Guerra de 100 anos. Então, tem conflitos políticos, econômicos, guerra de território. Então, vem dessa história, vamos falar. Hoje em dia, não existe mais essa raiva contra os ingleses, mas sim existe uma rivalidade, vamos falar, mas nos esportes. Por exemplo, no rugby. A gente tem até um nome específico para esse jogo que é França contra a Inglaterra. A gente chama isso de Le Crunch. Le Crunch, que é a luta entre esses dois times, essas duas seleções de rugby. Também aconteceu faz alguns anos o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, que gerou
alguns conflitos com os franceses, mas em particular é mais sobre o rugby, sobre o futebol. Então, eu acho que é como os brasileiros e os argentinos, né? Que a gente teve nossa história, né, de conflitos por território e tudo mais, mas que hoje em dia o que fica mais é a rivalidade do esporte, né? Mais tirar onda um com o outro. Quando o Brasil ganha, vai lá, esfrega na cara do argentino. É mais parecido com isso, né? Até as marcas vão usar essa rivalidade para fazer propaganda. Aqui você pode ver Nike, por exemplo, que usou o galo que representa a França, que está escrito élever o rosbif. O que é rosbif? É um prato típico da gastronomia inglesa e a gente chama eles, os ingleses, de rosbif, ok? Ou seja, o galo já comeu o rosbif e já nem está pronto, já comeu o inglês, ok? Tá? Ou seja, ele o rosbife significa eu fui criado à base de rosbife, ou seja, ele come o rosbife, esse galo. Então, dá para ver que essa rivalidade é levada a outro nível até nas propagandas, né? Ou seja, a resposta é sim, verdadeiro. Hein? Tem ainda essa rivalidade, mas apenas nos esportes não tem mais esse ódio que a gente tinha na época da Guerra de 100 anos, ok? Vamos passar para o próximo, que é os franceses trabalham pouco. Isso, se a gente for considerar a quantidade de horas trabalhadas por semana, isso é verdade. Porque os franceses trabalham 35 horas por semana, o que é muito abaixo da quantidade de horas trabalhadas em outros países, inclusive o Brasil, que, se eu não me engano, são 44 horas semanais. Então, quando você vê isso, realmente os franceses trabalham menos. Inclusive, alguns profissionais, como, por exemplo, professores e, enfim, todo mundo que trabalha na educação tem 5 semanas ou mais de férias por ano, o que pode parecer demais para a gente que só tem 4 semanas de férias, 30 dias, né, de férias no Brasil. Quem trabalha na educação nacional vai acompanhar os alunos, ou seja, tem mais férias, sim. Do meu ponto de vista, que eu trabalhei em agência de comunicação na França e no Brasil, eu vi uma diferença de produtividade. Gritante entre o francês, que obviamente a gente tem menos horas, mas o trabalho tem que ser feito. E no Brasil a gente tem mais de 40 horas, não me lembro, 44. Eu tive que fazer o mesmo papel, a mesma carga de trabalho, então eu fiz mais devagar. Isso é um ponto de vista. Não sei se foi na agência que eu fui lá em São Paulo, ou se foi isso é geral, mas seria interessante também ver esse lado da produtividade. Eu me lembro de ter lido estudos há um tempo atrás já. Se vocês estiverem lendo sobre isso, coloca aqui nos comentários também, porque eu acho super interessante e pode interessar outras pessoas. Que algumas empresas, aqui na França não, mas eu acho que foi nos países nórdicos, começaram a botar o trabalho 4 dias por semana e não 5, para a pessoa ter 3 dias de repouso. E observaram que as pessoas estavam entregando o trabalho até melhor do que quando elas trabalhavam 5 dias por semana. Então, está começando a ter estudos a respeito da produtividade em relação às horas trabalhadas, que aparentemente a pessoa que repousa mais, que tem mais tempo de descanso, talvez seja mais produtiva. Então, faria sentido isso, porque 9 horas de trabalho a mais é bastante. Agora, isso é muito no papel também, né? 35 horas de trabalho. Muita gente não tem essa realidade. Muita gente tem um trabalho que é pouco remunerado e precisa trabalhar mais horas, ou precisa ter 2 trabalhos ao mesmo tempo. Da mesma forma que a gente sabe que no Brasil não há a realidade de todo mundo ter um trabalho que é 44 horas de trabalho é bem remunerado. Aqui na França tem gente que precisa trabalhar muito mais horas para ter um salário mínimo. E, inclusive, em algumas profissões, como era o meu caso, que eu era advogada antes, eu não percebi diferença nenhuma entre o trabalho na França, em um escritório de advocacia, e o trabalho no Brasil. A gente trabalhava a mesma quantidade de horas e era a mesma loucura de sempre, inclusive trabalhando no final de semana e até tarde da noite. Então, depende também da profissão e depende também, muitas vezes, se a pessoa tem um trabalho que é um trabalho formal, se tem a carteira assinada, se precisa ter 2 trabalhos ao mesmo tempo porque tem um trabalho que é meio período e depois precisa assumir outra coisa. Então, existem muitas realidades diferentes, mas a verdade é que, legalmente, os franceses, num emprego, trabalham somente 35 horas, enquanto que no Brasil pode ser até 44. E se você trabalhar mais horas na semana do que 35, você pode recuperar essas horas em férias. A gente chama isso de RTT, redução do tempo do trabalho. Enquanto que no Brasil, se isso acontecer, você recebe hora extra, né? Eu acho que talvez deve existir algumas empresas que fazem, como na França, de você, trabalhou a mais, então você pode tirar alguns dias de repouso, né? Tirar alguns dias de congé, como chama aqui, e recuperar esse tempo
de repouso. Mas, pelo que eu sei, a maior parte das pessoas recebem dinheiro hora extra. Então, trabalha mais para receber mais e não para receber tempo livre. Exatamente. Com a família, com os amigos, para viajar, para aproveitar a vida. Exatamente. Então, é verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. Ah, não, então, trabalham pouco. Eu não concordo. Trabalham menos horas, mas não pouco. É, exatamente. Sutil. Vamos então com o nosso último clichê. Os franceses gostam de fazer greve, passeatas, é isso? É verdade isso. Eu acho que é verdade. Eu acho que tem mais greve, mais passeata e mais manifestação aqui do que eu costumava ver no Brasil. Eu tô falando do meu ponto de vista, do que eu vejo, do que eu observei. Uhum. Mieux vaut la grève qu'une retraite de misère. É melhor a greve do que uma aposentadoria de miséria. Então acredito que sim, tem muita greve na França. Lembrando que greve é um direito constitucional francês, mas aqui é usada e abusada pelos trabalhadores franceses que se sentem injustiçados pelas medidas tomadas pelo Estado francês ou pelos superiores na empresa, por exemplo. Tem muitas greves em geral. Em 2023, por exemplo, diversas greves paralisaram o país. Pode ser... Precisa saber também que geralmente as greves mais visíveis são as greves que incluem os serviços de transporte, Sim. né? Porque eles gostam de fazer a paralisação, o que eu acho totalmente natural, durante períodos em que as pessoas vão usar mais o serviço. Então, vai ser geralmente durante um feriado, durante o período de Natal, durante o período, enfim, esses períodos. Então, isso torna a greve muito mais visível, o que é excelente para os trabalhadores, para quem está buscando os seus direitos, mas o que faz a população ter uma percepção muito maior de que a quantidade de greves é maior, porque as greves que são feitas também paralisam tudo e tem um impacto gigante na vida da população, né? Exatamente. Então, verdadeiro também. Eu acho que é verdade. Gostam de fazer e fazem também porque é seu direito. É porque é importante também. Então, isso para hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se for o caso, não esqueça de deixar seu joinha, seu like abaixo desse vídeo. E se você quer aprender francês para ir além desses clichês, temos uma boa notícia: é que liberamos gratuitamente um mini curso de francês para você começar a aprender francês com o pé direito. O francês da vida real. O francês da vida real. O francês que é falado aqui na França pelos nativos. Você vai ter acesso a videoaulas, você vai ter nossas melhores dicas de aprendizagem e dicas de pronúncia. E aulas práticas também. 100% prático. Então, para participar, basta clicar no izinho aqui no cantinho ou na descrição desse vídeo. Para participar, clica no link, deixa seu e-mail. Enfim, você vai saber como fazer, é muito simples. E a gente se vê semana que vem, terça-feira, 11 horas, no horário seu canal, de Brasília. do seu canal de francês da vida real. Afrancesados. Salut! Salut! Salut!